A noite das visões divinas. As 8 revelações proféticas de Zacarias. Uma voz de esperança em meio aos escombros. Era uma época de recomeços e incertezas. O povo de Judá havia retornado do longo e amargo exílio na Babilônia. Mas a terra prometida que encontraram estava longe da glória de outrora. Jerusalém jazia em ruínas. O templo de Salomão era uma sombra de sua antiga majestade, e o ânimo da nação estava abalado. Foi nesse cenário de desolação e esperança vacilante que Deus levantou um jovem profeta, Zacarias. Em uma única e memorável noite, o Senhor rasgou o véu entre o céu e a terra, revelando a Zacarias uma série de 8 visões enigmáticas e poderosas. Essas visões, registradas nos primeiros capítulos de seu livro, não eram meros sonhos, mas uma tapeçaria divina tecida com fios de julgamento, purificação, restauração e promessa messiânica, destinada a reacender a chama da fé no coração de um povo desanimado. Se você está gostando do nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe nosso conteúdo. As visões de Zacarias são um mergulho profundo no simbolismo e na teologia, onde anjos, cavaleiros, objetos místicos e julgamentos celestiais se desenrolam em uma sequência cinematográfica. Primeira, a visão dos cavaleiros e das murtas. Zacarias 1:7-17. A noite profética se inicia com uma cena misteriosa. Zacarias vê um homem montado em um cavalo vermelho, parado em um vale entre murtas, árvores associadas na antiguidade tanto ao luto quanto à promessa de vida. Atrás dele, surgem outros cavalos, vermelhos, baios e brancos. Estes cavaleiros, conforme revela o anjo intérprete que acompanha o profeta, são os patrulheiros celestiais de Deus, aqueles a quem o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles retornam com um relatório sombrio. Percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Zacarias 1:11. Para uma nação que sofria, a paz das outras nações era um ultraje. O anjo do Senhor então clama a Deus, perguntando até quando Jerusalém e as cidades de Judá permaneceriam sob sua ira. A resposta divina é um trovão de consolo e promessa. Estou zeloso por Jerusalém e por Sião com grande zelo, e com grande indignação estou irado contra as nações em descanso, porque eu estava um pouco irado, mas elas ajudaram a afligir em excesso. Zacarias 1:14-15. A visão assegura ao povo que o aparente silêncio de Deus não era indiferença, mas o prelúdio de uma restauração fervorosa. Os cavaleiros eram os olhos de Deus, confirmando que ele estava ciente da injustiça e que sua misericórdia estava prestes a ser derramada sobre Sião. Segunda, a visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Zacarias 1:18-21. A seguir, a visão se transforma. Zacarias levanta os olhos e vê 4 chifres poderosos. Chifres, na simbologia bíblica e do Antigo Oriente Médio, representam poder e impérios. O anjo explica que estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Eles simbolizam as nações pagãs que, em sua arrogância, subjugaram e espalharam o povo de Deus ao longo da história. Impérios como a Síria, Babilônia, Média-Pérsia e, profeticamente, a Grécia. Mas a visão não termina em opressão. Imediatamente, Deus mostra a Zacarias 4 ferreiros, ou artesãos. Questionado sobre sua função, o anjo declara: estes vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu chifre contra a terra de Judá, para a espalhar. Zacarias 1:21. A mensagem era clara e revigorante. O poder opressor das nações seria quebrado. Para cada poder que se levantou contra Israel, Deus tinha uma força correspondente para esmagá-lo. A justiça divina não seria passiva. Ela seria forjada com a força e a precisão de um ferreiro. Terceira, a visão do homem com o cordel de medir. Zacarias 2:1-13. A cena muda para uma de reconstrução. Um jovem se adianta com um cordel de medir, um instrumento de arquiteto, com a intenção de medir as dimensões de Jerusalém para a reconstrução de seus muros. No entanto, um anjo o intercepta com uma ordem surpreendente.
Corre, fala a este jovem dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e de gado que haverá nela. Zacarias 2:4. A futura glória de Jerusalém seria tão imensa que muros físicos não poderiam contê-la. Mas e a segurança? Deus mesmo responde, numa das mais belas promessas da Bíblia: Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu serei a glória no meio dela. Zacarias 2:5. Esta visão transcendia a mera reconstrução física. Anunciava uma expansão populacional e espiritual, sob a proteção direta e inabalável de Deus. Era um convite para que os exilados retornassem, não para uma cidade limitada, mas para uma metrópole, cuja defesa era a própria presença flamejante do Todo-Poderoso. Quarta, a visão da purificação do sumo sacerdote Josué. Zacarias 3:1-10. A quarta visão transporta Zacarias para a sala do trono celestial, onde um drama jurídico e espiritual se desenrola. Josué, o sumo sacerdote, está de pé diante do anjo do Senhor. Ele representa não apenas a si mesmo, mas toda a nação de Israel, manchada pelo pecado e pelo exílio. Suas vestes estão imundas, um símbolo vívido dessa impureza. À sua direita, como um promotor implacável, está Satanás, o acusador, pronto para acusá-lo. Mas antes que a acusação comece, o Senhor repreende Satanás. Então ele ordena: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué, ele declara: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Zacarias 3:4. Uma mitra limpa é colocada em sua cabeça, e ele é restaurado em seu ofício. Esta visão é uma poderosa alegoria do perdão e da justificação pela graça. O pecado de Israel, que o acusador usava contra eles, foi removido não por mérito, mas por um ato soberano de Deus. A visão culmina com a promessa do meu servo, o renovo. Zacarias 3:8. Uma clara profecia messiânica apontando para Cristo, que traria a purificação definitiva. Quinta, a visão do candelabro de ouro e das duas oliveiras. Zacarias 4:1-14. Despertado pelo anjo, Zacarias contempla uma das visões mais icônicas. Um candelabro, menorá, de ouro maciço, com um reservatório de azeite no topo e 7 lâmpadas. Ao lado do candelabro, 2 oliveiras, uma de cada lado, gotejam azeite dourado através de 2 tubos de ouro, alimentando continuamente as lâmpadas. O candelabro representa a nação de Israel como a luz de Deus no mundo, e suas 7 lâmpadas são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Zacarias 4:10, simbolizando a onisciência divina. As 2 oliveiras, explica o anjo, são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4:14. Estes são identificados como o sumo sacerdote Josué, representando a autoridade religiosa, e o governador Zorobabel, representando a autoridade civil. A mensagem central dirigida a Zorobabel, que liderava a difícil reconstrução do templo, é enfática. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. O sucesso da obra não viria do poder humano, mas de um suprimento inesgotável e divino do Espírito de Deus, tão constante e sem esforço quanto o azeite fluindo das oliveiras. Sexta, a visão do rolo voador. Zacarias 5:1-4. A visão agora assume um tom de julgamento. Zacarias vê um gigantesco rolo de pergaminho voando pelo ar. O rolo está escrito em ambos os lados. De um lado, a maldição contra o ladrão. Do outro, a maldição contra aquele que jura falsamente em nome de Deus. Esses 2 pecados representam a violação dos 2 grandes mandamentos: amar ao próximo, não roubar, e amar a Deus, não tomar seu nome em vão. O rolo voador simboliza a palavra de Deus e sua lei, que busca e expõe ativamente o pecado. Ele não é estático, mas penetra nas casas dos pecadores para consumir a corrupção pela raiz, purificando a terra da iniquidade. Sétima, a visão da mulher no Efa.
Zacarias 5:5-11. Dando continuidade ao tema da purificação, surge uma visão bizarra e fascinante. Um éfa, um grande cesto de medida, aparece. Quando sua tampa de chumbo é levantada, Zacarias vê uma mulher sentada dentro dele. O anjo a identifica como a iniquidade. A mulher é então empurrada para dentro do cesto, e a pesada tampa de chumbo é colocada sobre ela, aprisionando o pecado. Em seguida, duas mulheres com asas de cegonha surgem, pegam o éfa e o levantam entre o céu e a terra. Zacarias pergunta para onde a levam, e a resposta é: para a terra de Sinar, Babilônia, para lhe edificarem ali uma casa, e estando ela preparada, ali será posta sobre a sua base. Zacarias 5:11. A visão significa a remoção completa e o banimento da iniquidade da terra de Israel. O pecado não é meramente perdoado, mas ativamente removido e levado de volta ao seu lugar de origem. A Babilônia, arquétipo da rebelião e idolatria sistêmica. 8ª. A visão das 4 carruagens. Zacarias 6:1-8. A noite de visões termina como começou, com agentes divinos percorrendo a terra, mas agora com um propósito diferente. 4 carruagens, puxadas por cavalos de cores distintas, vermelhos, pretos, brancos e baios, emergem de entre 2 montanhas de bronze. As montanhas de bronze, um metal associado ao julgamento, simbolizam a base firme e imutável dos decretos de Deus. O anjo identifica as carruagens como os 4 espíritos dos céus, que saem da sua apresentação perante o Senhor de toda a terra. Elas são enviadas em missões de julgamento às nações. A carruagem com cavalos pretos vai para o norte, Babilônia. E sua ação fez repousar o meu espírito na terra do norte. Zacarias 6:8. Isso significa que a ira de Deus contra a Babilônia foi satisfeita. A justiça foi executada. Esta visão final oferece uma sensação de fechamento e soberania. Deus não apenas patrulha a terra, primeira visão, mas também executa seus julgamentos sobre ela, garantindo que no final, sua vontade prevaleça e seu povo possa viver em paz. Ao término dessa extraordinária noite, Zacarias não estava mais no escuro. As 8 visões, em sua progressão lógica, levaram o profeta e o povo de uma avaliação da condição do mundo a uma certeza da soberania de Deus. Essas visões noturnas foram um farol para uma nação em reconstrução, assegurando-lhes que a história estava firmemente nas mãos de um Deus zeloso e misericordioso.